Começando mais uma edição de fiscalização pública aqui pela sua TV Câmara, a TV da gente. Recebendo nos estúdios o vereador João Vidal, do PSB. Vereador, prazer recebê-lo aqui, muito boa tarde. Prazer todo meu, Vavá. Boa tarde para você também, boa tarde para todos que nos assistem. Vereador, recentemente o senhor esteve participando de uma mesa redonda na Faculdade de Anhanguera sobre a reforma previdenciária. O senhor é um especialista, um estudioso nesse caso. Como é que foi o evento? Mais de 200 alunos participaram. O senhor pode falar um pouquinho para a gente? Pois é, foi um evento bem bacana, motivador, né? Para mim, poder falar da reforma da Previdência, que tem tomado aí as pautas da grande mídia, a proposta que o governo enviou ao Congresso, e falar para os jovens da reforma política é muito importante, porque às vezes eles não param para analisar o que está sendo debatido, infelizmente essa é a realidade. E daí a Anhanguera sempre inova, trazendo temas contemporâneos aí para a academia, para a universidade, e eu tive o prazer de tratar desse tema lá e fazer um alerta para os jovens que eles precisam se envolver nisso, porque a vida deles vai ser diretamente afetada. Eu comecei a minha fala dizendo que depois da Constituição Federal promulgada em 88, essa lei discutida, se aprovada, vai ser a que mais vai afetar a vida de mais brasileiros, do tamanho do impacto que representa a reforma previdenciária. Discutimos temas adendos a isso, sobre o principal motivo, a principal justificativa para a reforma é a dívida, né? A alegada dívida que a Previdência tem e tal, mas principalmente a respeito da ampliação do tempo de contribuição e da idade mínima para se aposentar, que eu dei o exemplo para eles lá. Falei, vocês jovens que tem que começar a pensar nisso agora, imagine que com a reforma ou a aprovação da reforma do texto como ela está, você vai ter que trabalhar dos 16 aos 65 anos ininterruptamente. Ou seja, se for demitido e ficar fora um mês, você aumenta um mês nos seus 65 anos em um mês e por aí vai. O que é quase um milagre no Brasil, né? Então, todos ali, alguns já sabiam, mas a maioria ficaram impressionados com essa informação, que é a informação de fato que está no projeto, dos 49 anos de trabalho que o trabalhador tem que ter. Para quem, um advogado ou alguém que trabalha no escritório ou tem um trabalho mais tranquilo, para mim, por exemplo, isso afeta. Eu espero trabalhar pelo menos até uns 70 anos. Afeta, claro, eu gostaria de perceber o direito antes, mas o impacto é maior na vida de um professor, na vida de um caminhoneiro. Imagina um caminhoneiro tem que trabalhar aí até os 67 anos, o caminhoneiro não vai dirigir antes dos 18, né? Até os 67 anos de idade, todos os dias na estrada, enfim, o trabalhador rural. Como que o trabalhador rural consegue trabalhar dos 16 aos 65 anos ininterruptamente para poder perceber a aposentadoria integral? Então, essa é uma discussão muito importante que eu agradeço aí a sua pergunta, porque utilizar todos os espaços de mídia são importantes, porque se vai afetar a vida de todos os brasileiros, vai afetar a vida de todos os taubatianos. E se eu estou eleito para representar aí os taubatianos, os cidadãos em Taubaté, eu quero também fazer valer a minha ideia aí, ainda que seja de uma lei federal. O senhor acha que, quer dizer, falta então essa conscientização do jovem, como o senhor disse, mas de uma maneira geral, da população? Falta sim, né, Vavá? Existem pesquisas aí que dão conta que as pessoas estão se informando cada vez mais nas redes sociais, né? E para por ali a informação. E a minha provocação também na palestra, na tribuna da Câmara, foi nesse sentido, e faço aqui agora, é que vá para além das redes sociais. A rede social não é o lugar para se informar. Não é. E vá para além da grande mídia também, né? Eu dizia para eles lá que, para mim, está claro e evidente que essa reforma atende interesses dos grandes conglomerados financeiros, dos bancos, à medida de que se desestimula a aposentadoria no regime geral de previdência, no INSS, as pessoas vão correr para o sistema privado, para as previdências privadas. E é uma fatia de meio trilhão de reais por ano, né? A previdência no Brasil. Então, e por que é isso? Por que essa conclusão, que não é minha, mas de alguns pensadores, alguns críticos, alguns jornalistas
críticos da Previdência? É porque o governo se recusa a apresentar dados da crise, dados que ele alega que a Previdência está em déficit, se recusa a apresentar quem deve para a Previdência, porque existem grandes empresas, grandes pessoas jurídicas que devem muito para a Previdência, que poderiam sanar essa dívida, e agora ele quer passar a conta para o trabalhador. E também se recusa, por exemplo, a fazer uma discussão. Bom, vamos deixar a aposentadoria como está, mas para sanear ela eu preciso que cada um contribua com mais 0,5%. E também ele se recusa a isso, porque tem algumas propostas nesse sentido. Então, para mim, são evidências claras de que o governo aí busca mais atender o interesse econômico e financeiro dos bancos do que, propriamente dito, pensar na qualidade de vida do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. O senhor acha que essa reforma sai ainda esse ano? Eu acho que sai. Espero que não saia como está, mas o governo não vai, eu acho que ele não vai assimilar uma derrota de retirar a proposta de reforma previdenciária da pauta. Alguma coisa tem que ser feita. Eu não sou o radical, não, dizer que não precisa mexer, está tudo muito bem. Como está, não dá, né? Como está, não dá. Mas não dá para o povo, mais uma vez, pagar por todos os desacertos que a gente está vendo aí, das gestões, dos governos passados, né? Sim. Como eu falei, pense aí no gari, pense no coletor de lixo trabalhando dos 16 aos 65 anos. Aliás, pense na mulher, que também vai ter a idade para aposentadoria igualada ao homem, e as mulheres têm comprovadamente a dupla jornada. Basta ver, por exemplo, as mulheres que tiveram um desacerto familiar ou não são casadas, geralmente, ou na maioria maçante dos casos, as mulheres que assumem a responsabilidade de cuidar dos filhos, né? E essas mulheres, por exemplo, vão ter que trabalhar a mesma coisa que o homem. Isso é uma afronta, na minha opinião, é uma afronta aí aos direitos adquiridos, uma afronta aí ao trabalhador e à trabalhadora no Brasil. Muito bem, fiscalização pública, nós estamos conversando com o vereador João Vidal aqui na TV Câmara. Vereador, o meio ambiente sempre foi uma causa muito defendida pelo senhor. A revitalização do Rio Una, que corta a nossa região, enfim, as cidades aqui da nossa região, Taubaté, foi uma bandeira levantada pelo senhor. Como é que está isso? Nesse momento o senhor tem acompanhado essa questão? Não está bem, né? É uma luta inglória. O Rio Una, eu sempre disse que é a principal riqueza da nossa cidade, o maior tesouro de Taubaté é o Rio Una. E das cidades também que tem água, o que representa a água para a qualidade de vida do povo não tem preço. Então elas se tornam a maior riqueza de qualquer cidade. Taubaté tem uma fonte muito grande. Taubaté é considerada uma produtora de água por ter o Rio Una. O Rio Una nasce em Taubaté e deságua em Tremembé. Então é um rio praticamente todo nosso. Só que ele não recebe investimento, né? Ações são muito pontuais. Eu participei em 2016 de uma ação de recuperação da mata ciliar de um trecho do Rio Una, mas é um tema, né? Tem as fotos aí, né? Olha lá, o assoreamento, você tira a mata do rio, olha lá nessa foto aí, por exemplo, você tira a mata na beira do rio, Sim. O rio vai comendo a margem dele, tá vendo? Esse lugar que era para ter, por exemplo, 2 metros de leito, ele deve estar com uns 8, né? E daí esse 8, o rio vai ficando, quanto mais raso fica o rio, a maior chance de assoreamento que ele tem. Então os sedimentos que caem nele, o rio vai filtrando para debaixo da terra. É importante se manter um curso do rio saudável, profundo. Então você tira a mata, vai desbarrancando. E o curso natural dele, né? Vai mudando o curso natural dele. Isso tem que ser recomposto. E não tem investimento. Eu trabalhei aí 2 anos para conseguir fazer valer esses... E é um trabalho silencioso, é um trabalho que parece que você não está fazendo nada para a população. Mas eu participei de todas as reuniões, por exemplo, do plano diretor com a consultoria que elaborou o plano diretor, que está aqui na Câmara agora, para chamar a atenção deles para a necessidade de preservação do Rio Una, para isso constar no plano diretor. Não adianta uma lei do vereador nisso que não tem efeito. Vamos fazer a lei do governo, que são as leis que têm efeito, elas atenderem às demandas. Preservar, por exemplo, as nascentes do Rio Una. Então, você tem no plano diretor, que é uma proposta minha, pagamento por serviços ambientais que autoriza repasse de orçamento público
para recuperar nascentes e cursos d'água em propriedades privadas, porque antes não era permitido, ou não é até hoje. Precisa aprovar o plano diretor e regulamentar isso. Isso é uma lei, uma política que é sucesso em muitas cidades do Brasil. E Taubaté a gente tem que trabalhar para que isso aconteça. Está demorando para fazer, na verdade, eu fico angustiado com isso. Porque você preservar uma nascente, você preserva a vida de gerações numa cidade. Você não beneficia só o dono daquela propriedade. Nesse momento que a gente vive, a crise hídrica. Né? Perfeito. Então, mas precisa de autorização legislativa para você, numa propriedade privada, recuperar a nascente ou recuperar o curso d'água, entende? Que muitas vezes o proprietário rural não tem condições de fazer aquela recuperação. Eu consegui sempre, por exemplo, é fácil noticiar, e pega um apelo mais popular, noticiar que eu mandei uma emenda para reformar um posto de saúde. Isso é legal, todo mundo gosta, aplaude. Mas todas as minhas emendas, por exemplo, foram para ampliar as ações da Secretaria de Meio Ambiente. Isso não afeta tanta população. Então, por isso que eu digo que é uma luta inglória. À saúde, né? Mas um dia esse legado vai aparecer. Não tenha dúvida. Vai aparecer. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Você que nos assiste, obrigado pela larga audiência aqui na TV Câmara. A gente vai ao intervalo, volta já já com mais vereador João Vidal conversando com a gente.